Então vamos falar sobre ambiente. O ambiente propício para você poder ter produtividade. Gente, o ambiente, quando eu falo sobre ambiente, eu estou me referindo a como é que você faz para manter o ambiente que você trabalha, estuda, realiza a tarefa que você já está realizando ou a tarefa que você pretende realizar, ou atividade que você vai fazer. Como é que você faz para manter esse ambiente organizado, manter esse ambiente limpo? E a gente pode ir até um pouco mais profundo em relação a isso. Você conseguir encontrar de fato o que você procura. Então, vou compartilhar com você várias técnicas aqui. São técnicas extremamente simples, mas que tendem a ser muito eficientes para você conseguir estar se organizando de uma maneira melhor, organizando seu ambiente para manter o seu ambiente propício para você poder ter produtividade. Porque imagine o seguinte cenário: você está procurando algum documento e não consegue encontrar porque tem vários, uma multidão de documentos, estão todos misturados, documentos acadêmicos misturados com documentos de trabalho misturado com documentos pessoais, e aí documentos de outros projetos que você tem paralelos. Você está procurando um determinado objeto, você está procurando um determinado livro, ou está procurando uma determinada roupa, mas não consegue localizar, não consegue encontrar, porque tem tanta coisa, e às vezes coisas que você não utiliza, e às vezes porque está bagunçado o ambiente, porque está bagunçada a gaveta, porque está bagunçado o armário, você não consegue localizar esses objetos. Então é sobre isso que eu vou estar conversando com você. Algumas formas, algumas maneiras de você estar organizando seu ambiente, estar organizando o lugar para que você possa estar tendo mais produtividade. Esse princípio, então, partindo do princípio que você quer ter produtividade, ou seja, você quer fazer mais em menos tempo, você vai precisar ter foco. Para você poder ter foco, você vai precisar de utilizar o princípio da organização. É um princípio extremamente conhecido, né? É um princípio assim, sempre vai estar sendo mencionado que para a pessoa ter produtividade ela precisa de organização, ela precisa estar se organizando, até mesmo porque o foco ele acaba saindo prejudicado quando a pessoa ela não tem organização. O foco ele acaba sendo limitado quando a pessoa não organiza o ambiente de trabalho dela, o ambiente de estudo dela, até o ambiente de lazer dela, tá bagunçado, às vezes pode prejudicar também. Então, para isso, surge o princípio da organização. O princípio é fundamento, é o que é essencial, é o que é básico, mas que funciona de forma eficaz para conseguir chegar ao resultado proposto, que no caso é ter produtividade. Para que você possa colocar em prática o princípio da organização e ter produtividade, o primeiro aspecto a ser observado é a organização do ambiente em si. Então, veja bem, você chega no seu trabalho, é importante você organizar o seu ambiente de trabalho. Principalmente o que está sendo visível ali em um primeiro momento, certo? Chegou no ambiente de trabalho, chegou no escritório, chegou na sua sala, chegou ali no lugar onde você exerce a sua atividade profissional, organiza todo aquele ambiente. A mesa está bagunçada? Ótimo, vamos organizar essa mesa. Vamos retirar dessa mesa vamos retirar dessa mesa tudo que você não utiliza. E aí, porque veja bem, às vezes a pessoa só utiliza o computador
pronto. Ela não utiliza mais caderno, qualquer coisa que ela precisa anotar, qualquer anotação que ela precisa realizar, ela faz isso no bloco de notas no computador. Às vezes ela olha para o lado, tem uma pilha de livros ali do lado, do outro lado tem vários documentos espalhados, canetas, lápis, celular, xícara de café, do outro lado tem um tablet, e aí a pessoa está no meio ali daquela confusão em cima da mesa dela. Então, pro foco, gente, quanto menos objetos, papéis, acessórios tiver em cima da mesa, melhor. Quanto menos é mais pro foco, quanto menos é melhor. Então, se você trabalha utilizando só o celular, se na sua mesa não tiver nada, é ótimo, é maravilhoso, certo? Para correr o risco de ter distrações ali. Então, quanto menos é mais. Tá ok? Mas se você utiliza documentos, se você vai utilizar um livro, deixe só o que você utiliza em cima da mesa. Mantenha o seu ambiente organizado e limpo, tá? A gaveta. Aí você tem uma gaveta ali na sua escrivaninha, né, na mesa do seu escritório, e você abre essa gaveta e assim como também no seu guarda-roupa, assim como também em casa, assim como também em qualquer outro ambiente, é interessante você excluir. É importante você jogar fora tudo aquilo que você não utiliza mais. Então, por exemplo, às vezes uma caneta que acabou a tinta, mas a caneta está ali. Às vezes um papel que você já não utiliza mais. Um documento que não é eficiente, só está ali enchendo a sua gaveta. Às vezes é um objeto que não faz mais sentido para você continuar guardando e o objeto está ali. Esses objetos, esses papéis, né, esses documentos, eles ficam só incomodando você de localizar, às vezes, aquele documento que é importante. Só ficam ali limitando o espaço da sua gaveta, limitando a sua atenção naquilo que você está procurando, aquilo que você está localizando. Então é muito importante você estar excluindo, né, jogando fora o que não é mais relevante, o que não é mais importante. Isso no ambiente de trabalho. Claro, no ambiente de trabalho a gente tem que, né, tomar cuidado, obviamente, né? Algumas coisas são da própria organização, mas muitas vezes as coisas são suas também. Aí você tem essa autonomia. Agora, em casa também é a mesma situação, gente. É importante você arrumar a sua casa, tá? Organizar toda a sua casa. Sala, cozinha, banheiro, quarto, tudo, né? Retirar objetos que você não utiliza, documentos que você não utiliza, excluir esses objetos, jogar fora esses objetos. Muitas vezes você quer, às vezes, ter mais espaço na sua casa, né? Ter mais espaço no guarda-roupa, ter mais espaço nas gavetas, mas não está conseguindo esse espaço porque simplesmente está ali com documentos, está ali com objetos que você não utiliza, sendo que é de fundamental importância não ter esses objetos que não são de utilidade mais. Então, por exemplo, você abre o guarda-roupa, às vezes a pessoa usa apenas algumas roupas, outras ela não utiliza mais. Talvez pensar em doar essas roupas, né, para pessoas que precisam pegar essas roupas, pegar uma caixa, né, ou uma sacola e colocar ali todas as roupas que você não utiliza mais, deixando ali um espaço livre só para as roupas que você utiliza, ou às vezes a pessoa tem um intuito às vezes, de comprar roupas novas. Então, é uma proposta. Abre a gaveta, vários documentos
que não têm mais utilidade, que não são mais úteis, e a pessoa guarda esses documentos. Talvez esteja na hora da pessoa se desapegar dessas roupas, se desapegar desses documentos. Às vezes, vários objetos que essa pessoa não utiliza mais são objetos que também não têm valor simbólico para ela, porque tem objetos antigos, às vezes foi um presente, né? Tem um valor simbólico para a pessoa, mas alguns objetos às vezes não têm esse valor simbólico e a pessoa simplesmente guarda por guardar e não utiliza, acredita que nem vai utilizar mais e guarda esses objetos. Ela poderia doar, ou às vezes poderia doar ou jogar fora. Então é importante também pensar sobre isso. Por quê? Para manter o ambiente, porque isso fará com que o ambiente se mantenha um pouco mais organizado, desocupará o espaço, né? Esse espaço pode estar sendo ocupado por outro objeto ou por nada, né? Se você não tem essa necessidade de estar utilizando. E é importante. E depois você vai, né, se você frequenta outro ambiente, também organiza esse outro ambiente. Seja se for um ambiente acadêmico, seja se for um ambiente acadêmico, seja se for o seu trabalho, seja se for o escritório. Então, mantenha o ambiente organizado. Você mantém o ambiente organizado, guardando, né, os objetos, os documentos nos lugares certos, jogando fora ou doando objetos, documentos, aquilo que você não utiliza mais e que não tem valor simbólico para você. E agora, por último, muito importante, é você limpar o ambiente. Tá? Limpar o ambiente, limpar a sua mesa, passar um pano na sua mesa, passar um pano na sua gaveta, limpar a sua casa, né, de maneira geral. Né, um ambiente limpo e cheiroso é muito importante para manter o bem-estar ali e a qualidade no trabalho. Agora, outro fator importante para que nós possamos construir esse ambiente, né, ter esse ambiente propício para se ter produtividade e foco, é a organização de documentos. A gente ainda utiliza documentos, muitos de nós ainda utilizam documentos, né, documentos físicos. E aí, como é que a gente pode estar organizando esses documentos? Bom, a primeira recomendação é você dividir os seus documentos em pilhas de áreas, esferas da sua vida. Como assim? Você vai organizar os seus documentos, por exemplo, documentos pessoais. Aí você coloca nessa pilha de documentos somente documentos pessoais. Identidade, certidão de nascimento ou certidão de casamento. Você vai colocar ali histórico escolar, todos os documentos pessoais. Né? Se você tem filhos, por exemplo, coloca ali também os documentos de seus filhos. Ou, acredito que seja mais recomendado, você construir uma outra pilha para os documentos dos seus filhos, né? Se você tem filhos. Aí você cria uma pilha de documentos para você, né? Os seus documentos. E outra pilha de documentos para os seus filhos, certo? Depois, outra pilha de documentos para o seu trabalho. E aí documentos só referentes ao trabalho, relatórios, documentos que tem para entregar, algo nesse sentido. E na outra pilha, documentos acadêmicos, se você estuda, né? Trabalhos que têm que ser entregues, trabalhos que já estão prontos, relatórios de estágio, então também outra pilha só para documentos acadêmicos. E depois uma outra pilha de documentos para documentos que você de outros projetos que você participa. Às vezes é um projeto às vezes é um projeto espiritual, né? Um projeto religioso que você tem, às vezes é um outro projeto e você pode criar pilha para esse projeto. E se houver a necessidade de mais pilhas, porque você percebe que irá ficar muito grande,
essas pilhas específicas que eu estou apresentando aqui para você como exemplo, aí você pode criar se houver a necessidade, tá ok? O mais importante é você conseguir ter uma pilha específica para que você consiga localizar os documentos ali quando você procurar. Outra maneira, outro critério para você poder utilizar na hora de criar sua pilha de documentos. Depois que você dividir os documentos em esferas pessoais, esferas do trabalho, esferas acadêmicas, na esfera acadêmica, você pode organizar os seus documentos de cada pilha em ordem de priorização, ou seja, primeiro os documentos mais importantes. Então, vou utilizar como exemplo a pilha de documentos referentes ao trabalho. Se eu sei que eu tenho que entregar hoje um documento relacionado, um documento que é um relatório e tal, que eu tenho que entregar esse documento hoje, eu vou deixar ele primeiro, para ficar mais fácil. Só chego, pego ele. Depois, se eu sei que eu tenho que entregar um outro documento amanhã, né, uma planilha com orçamento, entrego esse documento amanhã. Então, organize os seus documentos por ordem de prioridade também, porque isso pode te ajudar a facilitar na hora de você pegar os seus documentos. Então, a ordem é primeiro os documentos mais importantes, os documentos que vão estar sendo entregues também primeiro, né? Essa é a ordem aí de priorização. A mesma situação em documentos acadêmicos, documentos pessoais, que você sabe que você vai precisar deles. Outra recomendação para você, na hora de você organizar os seus documentos, é você organizar os seus documentos em pastas. Então, você pode tanto comprar aquelas pastas de plástico, você pode tanto comprar aquelas pastas de plástico para cada uma dessas suas pilhas de documentos, ou como também você pode comprar aqueles envelopes de papel mesmo, para você poder colocar os seus documentos dentro. Aí fica a seu critério qual das pastas você utilizar. Uma pasta para cada pilha de documentos. Às vezes, se uma pasta ela realmente estiver muito cheia ou algo assim, aí você compra outra pasta ou compra outro envelope para você poder guardar. Em relação ao critério assim, de organização, Vitor, né, a pessoa pode perguntar, qual que você recomenda? Você recomenda que eu selecione as pastas por cor, né, para me localizar, ou por nome? Aí fica a seu critério. Então, por exemplo, você pode organizar as suas pastas dos documentos, tanto por cor, como também por nome. Então, por exemplo, você pode comprar uma pasta vermelha, você pode comprar uma pasta vermelha ou um envelope vermelho só para pilha de documentos pessoais. Aí você já sabe, vermelho é para documentos pessoais, você já vai conseguir localizar. Uma pasta amarela para documentos do trabalho. Uma pilha branca, né, uma pasta branca para documentos acadêmicos. E por aí vai. Aí você pode selecionar por cor as pastas, mas isso fica a seu critério. Ou você também pode selecionar as pastas não por cor, você pode comprar a pasta toda da mesma cor ou o envelope da mesma cor, mas aí você coloca um nome, né? Aí você pode escrever documentos pessoais, aí na outra documentos do trabalho, aí a outra documentos acadêmicos, né? Por nome também tende a funcionar, tá certo? E aí você guarda no seu... É importante você guardar, ter um lugar específico aí no seu armário ou em casa para você guardar os seus documentos. Você já sabe, olha, ali estão guardados os meus documentos. Então você pode selecionar tanto por pastas. O importante é o que fica mais fácil para você, né, conseguir localizar o seu documento. Agora, gente, vamos falar sobre a organização
em ambientes eletrônicos. No caso, como é que eu organizo o meu celular, tablet, computador, certo? Hoje em dia a gente utiliza bastante, né, esses aparelhos eletrônicos, e saber como está se organizando dentro dele é muito importante. E eu já falo com vocês, não tem muita diferença de organizar a sua vida pessoal, no trabalho, o seu ambiente externo, de organizar também aparelhos eletrônicos. É a mesma situação, né? Tem muitos documentos, planilhas, imagens, vídeos, áudios, arquivos. Então, como é que você faz para organizar isso? Primeiro de tudo, é recomendado você entrar dentro dos meus arquivos ou da onde estão seus documentos, planilhas e arquivos, e você ir organizando em pastas, tá? Aí, na medida que você for entrando, né, e localizando aí, porque às vezes a pessoa só vai recebendo arquivos, vai mandando, vai recebendo arquivos de todo mundo e vai criando projetos, e ela só vai, ela às vezes não organiza em pastas, às vezes ela não organiza o documento ali no arquivo. Então é recomendado, em um primeiro momento, você apagar aquelas pastas vazias ou ir apagando aqueles arquivos que você não utiliza, ir apagando aqueles arquivos que você não utiliza, não tem utilidade para você, e você criar pastas. Então, como é que você vai criar suas pastas nos seus arquivos? Muito simples, gente. Você vai criar uma pasta para imagens, uma pasta para vídeos, uma pasta para áudios, uma pasta para documentos e uma pasta para planilhas. Se houver a necessidade de criar outro tipo de pasta, outra categoria que você achar relevante, você também pode estar criando, tá? Mas normalmente essas são pastas que as pessoas utilizam, né? Você joga jogos, você pode criar uma pasta de jogos, né? Então, pasta de livros, você pode criar uma pasta de livros separados, mas normalmente dentro de documentos, né? Os livros são encaminhados em PDF ou algo nesse sentido, então dentro das pastas de documentos normalmente estarão os livros. Mas aí, como é que você organiza? O primeiro passo é fazer isso, organizar a pasta em imagens, vídeos, áudios, documentos, jogos, planilhas. Dessa forma, você já dividiu bastante. Dentro de imagens, você pode dividir nas áreas da sua vida. Aí você vai dividir, aí dentro dessa pasta de imagens, você vai criar outras pastas e subdividir essa pasta em pequenas pastas, como por exemplo, pessoal, trabalho, acadêmica ou outra esfera da sua vida, outra área, outro projeto. E aí dentro dessas pastas de imagens, você vai colocar as imagens referentes. Há imagens pessoais, pode ser imagens suas, imagem com a sua família, algo nesse sentido. Imagem do trabalho, né? Imagens relacionadas ao seu trabalho, ao trabalho que você exerce. Imagens acadêmicas, a mesma situação. Talvez imagem não faça sentido, né, para algumas pessoas, tem pessoas que não tiram foto ou não gostam nesse sentido, mas aí você já tem sua pasta construída aí. Às vezes você tira foto só com família, aí você pode, né? Aí você vai criar do jeito que você achar melhor, mas desse jeito vai manter organizado, tá? Ou se você quiser dividir em outras pastas, tipo só fotos suas, ou só foto com a sua família, ou só foto dos seus filhos, você também pode, tá? Você pode especificar mais se você quiser. Né? Dentro de pastas pessoais, só foto sua, só foto, né? Você pode ser mais específico se você quiser. A mesma situação você pode fazer, para organizar as outras pastas. Por exemplo, áudios. Dentro de áudios, a mesma coisa. Áudios pessoais, profissionais. Aí dentro de áudios pessoais,
tem algum tipo de música que você gosta, ou vários tipos, aí você pode dividir dentro desses tipos de música, aí você encaminha os seus arquivos, né, os seus áudios para essas pastas. A mesma situação com vídeos pessoais, do trabalho, acadêmicos. A mesma situação com as outras pastas, documentos do trabalho, documentos acadêmicos, documentos pessoais, aí você divide dentro das pastas. A mesma situação que você fez, tá? De fácil localização para você. Se tiver muitos documentos, gente, dentro de uma pasta, tipo pasta de trabalho, você pode subdividir, né? Subdividir também para que fique mais fácil a sua localização da pasta. Porque às vezes a pasta fica muito cheia e aí você dividir, ela merece que você divida ela em subpastas menores para você localizar. Aí você coloca o nome do arquivo, né? O nome da pasta para ficar fácil a localização para você. A mesma coisa você faz com planilhas, criar pastas também para suas planilhas. Mas é muito recomendado agora, essa é uma outra recomendação, você excluir todos os arquivos que você não utiliza. Seja imagens, áudios, vídeos, planilhas, documentos, tudo que você não utiliza mais e que você acredita que nem vai utilizar e que está às vezes ocupando espaço ali do seu arquivo. Então às vezes a gente guarda muitos arquivos que não são relevantes, vários documentos, várias pastas, várias planilhas que já não são mais, né, de utilidade para você, e eles acabam ocupando espaço ali e fica difícil para você conseguir localizar o arquivo que você está procurando. Então, outra coisa importante, você renomear o seu arquivo, você organizar o seu arquivo por nome, tá, gente? Anota o nome do arquivo, né, no arquivo, na música, no áudio, no que for, é importante você anotar o nome, principalmente documentos e planilhas, para que fique mais fácil de você conseguir localizar. Exclua também grupos, né, de WhatsApp, grupos de Facebook, grupos que você não participa mais, saia de grupos que você não utiliza mais, apague contatos que você não utiliza mais, né, pessoas, porque tudo isso é importante para você conseguir se localizar na hora de encontrar um contato que realmente é relevante. Última recomendação para você, muito importante, é você escolher um horário para você estar fazendo a sua organização. Tá? No seu trabalho, por exemplo, todo final do dia é importante você se preparar, manter o seu ambiente organizado para o dia seguinte. Terminou seu expediente no seu trabalho, terminou de realizar o seu trabalho, é importante você organizar o seu ambiente, organizar o lugar que você trabalha e se preparar para o dia seguinte, tá ok? A mesma coisa em casa. Em casa você pode arrumar a casa uma vez, né? Uma vez por semana ou duas, aí você escolhe o seu critério, mas mantém essa rotina de organização, tá? Mas constantemente vá mantendo o seu ambiente organizado, mas faça isso, gente, antes de dormir. Não faça isso pela manhã, tá? De manhã é o ambiente onde é o horário onde você tem que executar as tarefas, né? À noite você se organiza, você se prepara para o dia seguinte. Isso é muito importante. Né? De manhã a gente está cheio de energia, a gente não vai querer gastar essa energia organizando o ambiente, organizando documentos, né? Durante o dia é recomendado você focar na tarefa, no projeto, naquilo que você tem realmente para fazer. E à noite você se prepara para o dia seguinte, para a semana, para o que você tem para fazer. E isso irá fazer total diferença para você. Tá ok? Gente, foi um prazer estar aqui com vocês. Desejo que vocês tenham gostado desse episódio do podcast. Qualquer dúvida pode me mandar, tá certo? E
organizem o seu ambiente. Um grande abraço.